Vamos ver esse aqui? Sua vida faz sentido? A filosofia de Van Gogh? Olá, pessoa amável da internet. Hoje eu só queria surtar. Tudo bem se eu só surtar? Eu sei que não é novidade nesse canal, mas hoje tá pior. Eu não costumo entrar nos detalhes da minha vida. 5 anos de canal e eu nunca nem tive coragem de mostrar o meu rosto. Mas hoje eu queria fazer uma confissão pessoal. Um negócio que real tá me dando uma crise existencial. Eu tô prestes a fazer 30 anos de idade. E eu não sei como ser adulto. Sério, eu esperava chegar nessa idade com mais respostas, mas não, em vez disso eu tô igual um espermatozoide no mousepad do Sonic. Perdido, confuso, desorientado, cheio de dúvidas. Se eu subisse na montanha mais alta e encontrasse Deus lá em cima e ele dissesse: pode me fazer qualquer pergunta, meu filho. Eu não ia questionar o que tem depois da morte, nem o sentido da vida, nem porque o chão tá cheio de algema e ali tem uma pessoa escondida. Não. Eu ia dizer: vem cá, me explica uma coisa, sua puta, seu babaquinha celeste. Como faz pra ser um ser humano Babaquinha celeste é muito bom, pô. funcional? Sério, como faz pra lidar com tanta bosta ao mesmo tempo? Trabalho, estudo, dinheiro, saúde física, saúde mental, amigos, hobbies, dinheiro, namorada, constipação, já falei dinheiro, a constante presença do vazio, lembrando que nada importa e o sol vai explodir. Cara, existir é cansativo. Isso porque eu nem citei as ligações do Rio de Janeiro. Tem ideia, Deus, de como é receber 50 dessas por dia? Por que você inventou os cariocas? Você sabia que a gente ia sofrer desse jeito? Sim, estou reclamando de barriga cheia. Eu sei, eu sou um bostinha privilegiado. Nossa, ser humano funcional? Gente, eu acho que essa perspectiva do discurso do ser humano funcional, ela está muito próxima à própria dinâmica de funcionamento, de operação da nossa vida enquanto produção de valor. É muito doido a gente pensar a ideia corrente, assim, principal que tem em vários meios de se pensar, bom, o que é uma vida que vale a pena ser vivida, né? O que é uma vida de valor, né? É muito interessante a gente associar a vida com palavras como essa, né? Valor, né? Como se a vida fosse quantificável, como se a vida fosse um objeto possível de ser valorizado. Uma vida vale mais do que outras, né? A minha vida podia ser muito mais difícil. Eu podia ter nascido, sei lá, no Afeganistão, ou então pior, no Rio de Janeiro. Obviamente nada contra quem nasceu aí. Aí depende, né? Se você nasceu na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, Leblon, tranquilo, né? Mas tranquilo. Até porque xenofobia é crime. Correto. E crime é coisa de carioca. Enfim, a vida podia ser pior, Idiota. é verdade, mas isso não muda o Piada ruim. fato de que também podia ser melhor. A vida adulta, no Brasil, quando você é pobre, é tipo um rolo de papel higiênico com 14 unidades. É merda atrás de merda atrás de merda, aí você fica resfriado. Bosta atrás de bosta atrás de bosta, resfriado de novo. Merda, 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 aí você tem uma crise existencial, olha pro teto do banheiro, se questiona: meu Deus, será que é só isso? Bosta, 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 aí acaba. Eu acho que isso não é falado o suficiente. Nosso sistema de educação falhou. As crianças deviam ser ensinadas desde cedo, de preferência por um professor alcoólatra, do que realmente se trata a vida. A primeira aula se chamaria Ser Humano, um resumo. Esse professor ia pegar o aluno pelo braço e diria: vem cá, Enzo. É o Faustão? É o mini Faustão? Me conta, como você resumiria a sua mãe? Resume numa palavra. Ah, professor, a minha mãe, ela é especial. Errou, seu babaquinha. Sua mãe não é especial. Sua mãe é isso. Você também. Uma gelatina de carne com tentáculos. Nem é bem carne, tá mais pra gordura, água e sal. Um bacon amaldiçoado que de alguma forma consegue comandar um traje biomecânico usando menos energia do que uma lâmpada. Jamais se esqueça disso, Enzo Miguel. Todo mundo que você Enzo Miguel. ama, teme ou respeita tá representado nessa imagem. Então para de ficar buscando a aprovação dos outros e vai viver sua vida, seu palerminha infanto-juvenil. A segunda aula se chamaria Relações Humanas, um resumo. Vem cá, Enzo. Eu de novo. Sim, me conta Gente, esse papinho meio niilista me dá uma preguiça. o que são relações humanas pra você. Ah, a minha mãe diz que a base de toda relação é o respeito. Errou de novo, seu bostinha. Foda-se a sua mãe, velha estúpida. Relações são isso, a porra de um cassino. Nasceu numa família merda? Yay, ganhou na loteria do trauma. Se apaixonou por gente merda? Yay, ganhou na loteria do trauma. Bullying, violência, abuso emocional? Yay, 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 trauma, trauma, trauma.
Parabéns! Agora, além de ser uma geleia imbecil, você será uma geleia imbecil com ansiedade, depressão e nome sujo no Serasa. Porque daqui a 10 anos, depois de ser demitido do terceiro emprego consecutivo por não conseguir atender um telefone sem ter uma crise de pânico, você vai chegar em casa revoltado e vai gastar todas as suas economias num pijama do Charizard, uma touca do Charizard e um Pikachu com pijama e touca do Charizard que brilha no escuro. Numa tentativa patética de preencher o seu vazio com nostalgia comercializada, achando que isso vai te transportar para tempos mais simples, Você assistir esse vídeo, trauma, trauma, trauma. que na real só vai te fazer perceber que a melhor época da sua vida já foi. A fascinação da infância já não existe, porque você sabe demais, pensa demais, sente demais, e agora só resta reprimir suas emoções por 50 anos até que seu organismo colapse e te enterre numa vala comum, num cemitério com nome de flor, onde, com um pouco de sorte, 2 góticos vão transar em cima da sua tumba, sem saber que ali embaixo jaz um esqueleto frustrado, cheio de sonhos não concluídos, paixões não perseguidas, porque o dono nunca teve autoestima para se arriscar, viveu assustado, acovardado, temeu tanto o mundo que conseguiu passar pela vida sem se machucar, tipo um trenzinho de plástico preso a uma rotina cíclica, a mesma coisa, de novo. É uma brisa muito individualista, tá ligado? É uma brisa muito... É isso, eu tô rindo do absurdo. De novo, um fluxo previsível, sem surpresas, interrompido somente pelo desgaste natural das peças, e mesmo que quisesse mudar, talvez não ia conseguir, porque só de existir ele foi condenado a ser uma engrenagem descartável, num sistema podre, injusto, desigual, onde bilhões se matam de trabalhar para que uma minoria de filho da puta consiga comprar o próximo iate. Que foi, Maria Eduarda? Hoje vai ter chamada? Ok, esse vídeo tá ficando meio depressivo, então eu queria abrir um parênteses, que veja bem, eu acredito no valor da vida, e eu digo isso com todo o meu coração. Ironicamente, enquanto eu tava editando esse vídeo, eu peguei um resfriado, tô com febre, agora mesmo, minha voz tá só o bagaço, e é difícil falar do lado bonito da vida, com dor de garganta e nariz escorrendo, mas eu queria tentar. Porque eu sei que quem me assiste muitas vezes não tá tendo uma relação boa com a vida. Tipo, basta olhar o tom desse conteúdo. Eu não fiz esse vídeo pra quem tá feliz. Se você chegou até aqui, significa algo. Você deve se identificar, pelo menos um pouco, com a falta de sentido das coisas. E deixando um pouco de lado as piadas, isso é bastante sério. Eu diria até que é preocupante. Eu e você fazemos parte de uma geração carente de sentido. Em todos os aspectos. Amor, família, política, trabalho. Nunca foi tão fácil se sentir só e perdido, porque nada parece real. Pra onde você olha tem alguém mais feliz, mais bonito. Gente, sabia que essa perspectiva de uma vida que não consegue produzir nenhum tipo de sentido, eu acho que é uma patologia da liberdade? Eu acho que é uma patologia de como a liberdade individual e de como a produção de um discurso, a produção de uma existência pautado pelo prazer infinito, pautado pela possibilidade de você ser tudo, de você ter potencialmente tudo, de você não atingir nenhum tipo de amarra, de você não ter nenhum tipo de, enfim, né, de coisa que te pare e tal, produz uma patologia dessa. Porque se você pode tudo, então ao mesmo tempo isso significa que você não vai poder fazer nada, pô, sabe? Isso eu acho que é uma subjetividade, né, é um modo de pensar a consciência social muito da ótica neoliberal. É uma ótica neoliberal que defende essa perspectiva de você, essa potencialidade de você ser tudo, você é um escravo da liberdade. Você é um escravo daquilo que você procura para fazer sentido. Então, tipo, quando você adquirir alguma coisa, quando você vivenciar uma experiência, quando você fizer alguma coisa específica, aí você será livre. Aí você vai encontrar o apogeu da sua existência. Por quê? Porque é uma existência pautada pela instabilidade. É uma existência que, se você pauta todas as coisas ao mesmo tempo, você não pauta nada. Não existe um direcionamento. Não existe nenhum tipo de perspectiva que possa construir um sentido como se existia, por exemplo, no modelo da sociedade fordista. Você tinha um sentido. Qual que era o sentido? A reprodução social, né? Você tinha ali comprar uma casa, ter um carro, ter uma família e a vida ser isso aí. Hoje em dia, com o processo de precarização do mundo do trabalho, de uma gestão capitalista neoliberal que destrói qualquer estabilidade e um discurso, sobretudo, que te vende a ideia de que você pode ser tudo, isso acaba produzindo uma vida que é muito difícil de ser encontrado o sentido dela. E pior, achar que a vida tem sentido. Achar que a vida tem sentido. Achar que o sentir, que a experiência humana, que a historicidade, ela é um sentido. Você tem que ir naquela direção.
Não é à toa, né? Sentido é aquilo que a gente direciona. Se a gente está falando de uma sociedade em que não existe mais essa estabilidade, que não existe mais esse direcionamento, a gente perde o sentido dela mesmo. A gente perde o sentido dela. Mas será que ela tem sentido? Será que a vida tem que ter sentido? Mas cheio de razão. Enquanto isso te falta energia, é tudo muito cansativo, seu corpo parece pesado. Talvez eu esteja falando da minha gripe, mas acho que não. Acho que é uma coisa mais profunda, uma coisa que enche meu coração de ansiedade, talvez enche o seu também. Nietzsche disse uma vez, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. É assim que eu me sinto pensando na vida adulta, um abismo que me olha de volta e pergunta, é isso? Você está feliz com as suas escolhas até aqui? Enfim, existir não é fácil, são muitas possibilidades. Se você para pensar muito, a mente começa a derreter. Mas tem duas maneiras de ver isso. Uma envolve pessimismo, medo, aflição. A outra é mais bonita e também mais difícil porque envolve esperança. Eu comecei esse vídeo falando da primeira. Eu quero terminar falando da segunda. Só que para isso eu preciso contar uma história. É sobre um professor meu do ensino médio. O nome dele era Rubens. Infelizmente não é mais vivo. Há quase 15 anos, esse cara me ensinou uma lição sobre o sentido da vida. Um jeito de encontrar direção em momentos de crise, através da arte e da filosofia. Rubens me inspirou a começar esse canal e a ser uma pessoa melhor. E eu acredito que o que ele me ensinou pode te inspirar também. Esse vídeo vai ficar enorme, mas vamos lá. Eu vou propor essa loucura. Finja que tá começando agora. Rubens era um velhinho do cabelo branco que dava aula sobre história da arte. Ele se recusava a passar prova ou fazer chamada. Uma vez a diretora tentou obrigar ele a seguir o currículo da escola e Rubens montou uma atividade com duas questões. Na primeira ele perguntava o seu nome. Na segunda ele pedia para explicar, com as suas palavras, porque provas eram uma perda de tempo. Nesse dia todo mundo tirou A. Apesar de polêmico, o método de ensino do Rubens fazia sentido. Ao retirar as provas e as chamadas, só restava um tipo de pessoa na aula de arte, quem queria escutar. Rubens era mais do que um professor, ele era um maestro. Quando ele começava a falar, era como se a sala se expandisse, as carteiras flutuavam, ele tinha o poder de tecer um universo inteiro usando somente palavras. Rubens nunca fazia anotações, ele usava a lousa só para projetar imagens, normalmente obras de arte, e dali em diante ele fazia a nossa imaginação de refém. A Maldição de Édipo, A Queda de Ícaro, O Narciso de Caravaggio. Cada quadro era uma porta que ele abria para uma dimensão esquecida de cores, histórias, significados, e a gente ouvia em silêncio como uma criança ouve o avô falando do passado. Muito foda. Porra, que virada, hein? Calou os críticos, que virada. E muito interessante essa história do Rubens, né? Porque a arte é esse objeto que produz a catarse no sujeito. É um objeto, de alguma maneira a produção humana no tempo, do sentimento, do que aquilo realmente aflora de você. Muito interessante essa perspectiva. Na última aula que eu tive com o Rubens, ele... Catarse. Eu poderia procurar o termo no dicionário, mas eu acho que eu vou dar uma definição mais minha. Catarse é alguma coisa que te retira do lugar. É um negócio que é tão potente, é um negócio que é tão grande, que é tão forte, que te desestabiliza. Você tem uma sensação catártica. Você é tomado por um sentimento de contemplação. Um negócio... Você fala, caralho, sabe? É isso. Ele trouxe o quadro de uma paisagem de flores. Honestamente, eu fiquei decepcionado, porque depois de aprender sobre tantas obras magníficas, aquela pintura parecia... Tipo epifania, exatamente. Parecia tão comum. Rubens explicou que era um quadro de Van Gogh. E, novamente, na minha impaciência de adolescente, eu me precipitei. Eu pensei, cara, essa aula vai ser um saco. Tá, eu sei que Van Gogh tinha depressão e sofria muito, mas poxa, todo mundo já sabe disso. Até minha avó conhece essa história. E outra, podia ser pior. Van Gogh arrancou uma orelha estando na Europa. Se estivesse no Brasil e conhecesse sertanejo, ele ia querer arrancar as duas. Rubens, porém, sabia o que estava fazendo. Então ele disse, calma, não vou falar de como Van Gogh teve uma crise e arrancou a própria orelha, não. Eu vou contar o que houve depois. Para os gregos era o rito mágico da purificação, com a intenção de moldar o corpo e a alma de contaminações. A arte para ele já proporcionava isso, e levamos esse conceito adiante, com suas devidas alterações de semântica. Conceito bonito. Depois desse episódio, essas flores foram pintadas no hospital psiquiátrico. Muita gente sabe que Van Gogh tinha uma saúde mental conturbada. O que nem todo mundo sabe é o quanto ele melhorou quando recebeu ajuda. Van Gogh pediu para ser internado, ficou 1 ano no hospital e durante esse tempo ele aprendeu a usar a pintura. Eu acho que o que a indústria cultural produziu é essa dessacralização, né? É a retirada desse elemento catártico, de alguma maneira. Como terapia.
Foram mais de 150 telas produzidas, todas com um tema em comum, a beleza do momento presente. E tem algo que a gente pode aprender com essa técnica, algo que vai muito além da pintura e entra no campo da filosofia e do sentido da vida. A mente humana é como uma pipa. Nosso corpo existe no presente, mas nossa imaginação está sempre flutuando entre passado e futuro. Às vezes é um voo curto, tipo quando você pensa no que fez ontem ou no que vai fazer amanhã, mas às vezes é diferente. Às vezes o vento sopra e essa pipa se perde em nuvens distantes, dores que a gente nem lembrava que estavam ali, ou então preocupações tão grandes que fazem o sol parecer pequeno. E ainda meteu um Bumblebee, né? Ainda meteu a obra da Vespa, muito bom. De repente, o tempo fecha. Formam-se tempestades de medo, furacões de angústia, raios de arrependimento. A pipa vai ganhando linha e você perde o controle. É uma sensação terrível. Você se sente só, pequeno, o coração acelera feito um tambor. A noção do tempo se desfaz. Passado, presente, futuro, vira tudo uma coisa só. A realidade deu um tom de sonho. Seu corpo está ali, mas a sua consciência não. Uma parte fundamental de você se perde num céu de escuridão. É um cenário absurdo, porque a pipa é você e ela se perde no céu, que também é você. Como você salva você de você, enquanto um terceiro você existe no presente, provavelmente rolando na cama sem conseguir dormir, ou então sentado no chuveiro prestes a ter uma crise de pânico? Existe uma saída. Você pode soltar a linha. A briga por essa pipa é uma briga por controle. O conflito começa quando a sua mente se perde em pensamentos ruins e você tenta puxá-la de volta. É como se você dissesse: chega, eu não quero mais pensar. O problema é que ao fazer isso, você pensa mais, porque a mente humana não entende negativas. Por exemplo, se eu disser: não pense no urso branco, apesar do não no início da frase, você vai pensar. Então, o melhor jeito de recuperar sua pipa é simplesmente abrindo mão dela. Como? Focando a sua atenção no presente. Essa pintura é a representação O papo de mindfulness é... perfeita. Depois de perder a mente nos ventos da angústia, Van Gogh se viu obrigado a parar e prestar atenção no que estava em volta. Ele pintou os corredores do hospital, o jardim, as flores da recepção, fez retratos de amigos que vinham visitar, e assim, pouco a pouco, ele foi se recuperando. É nessa época, ainda no hospital, que ele produz a sua obra mais famosa, A Noite Estrelada. O olhar voltado para o presente permitiu que Van Gogh eternizasse o céu não do jeito que a gente vê, mas do jeito que a gente sente. As pinceladas azuis representam a dança do vento, invisível, mas graciosa. Já o amarelo evoca uma visão de grandeza cósmica, um lembrete de que nós somos pontinhos e o universo é um oceano cheio de faróis brilhantes que não devem nada para o sol. Infelizmente, depois de deixar o hospital, Van Gogh teve uma recaída e acabou tirando a própria vida. O sofrimento dele, porém, não foi em vão. Ele deixou para trás um mundo cheio de cores e uma... E você imagina, pô, Van Gogh cresce numa época histórica, tem muitas mudanças acontecendo. Muita coisa acontecendo. É a transição ali da Belle Époque, do neocolonialismo. Mano, é um momento ali de ruptura, assim, da forma de construção da modernidade, né? Do pensamento contemporâneo. Uma lição importante. A vida é difícil, sim, é esgotante, mas só dá pra dizer que é feia se você não estiver olhando direito. Rubens me ensinou isso numa sexta-feira à noite de dezembro, numa sala caindo aos pedaços, e depois disso eu nunca mais vi ele. Iam levar anos até eu entender o que aquele homem estava fazendo. Rubens não ensinava sobre arte, ele ensinava sobre a vida. Em vez de formar máquinas de copiar, ele estava tentando formar seres humanos. Deu certo. Sempre que eu me perco nas minhas tempestades, eu lembro da voz mansa contando a história de Van Gogh e de repente tudo faz mais sentido. O passado é fixo, não vai mudar. O futuro é grande, não nos pertence. Mas existe um lugar onde as estrelas brilham e os gatinhos miam e as almas cansadas se recuperam. Um lugar onde, com um pouco de teimosia, você consegue encontrar beleza no meio do caos. Nem que seja em algo tão efêmero quanto uma flor. Esse lugar é o presente. Nossa casa é no presente. E a gente deve contemplar essa residência não só porque ela é linda e cheia de vida, mas porque existe uma lição escondida nela. A terra, a grama, as flores, se você observar com carinho, elas revelam um segredo. O céu, o vento, o mar, se você ouvir com cuidado, eles assopram a verdade no seu ouvido. Não precisa se cobrar tanto. Não precisa ser perfeito. Só existe uma coisa que você deve para si mesmo: chegar vivo no fim do dia.
Se você conseguir, assim como os lírios, os artistas e as outras tantas coisas bonitas, você tá de parabéns. Porque convenhamos, existir basta. O fato de você estar aqui agora respirando é a coisa mais incrível e absurda e ridícula que já aconteceu na história do universo. Que direito esse mundo tem de te convencer do contrário? Que direito você tem de se convencer do contrário? Se nada importa, tudo importa, especialmente esse momento. E me faltam palavras para expressar o quanto eu me sinto sortudo de poder estar aqui, dividindo ele com você, falando sobre arte, dor, filosofia. Eu gosto de imaginar que meu professor ficaria orgulhoso, Van Gogh também. Pensar nisso enche a minha vida de significado. E aí, enquanto um cidadão do universo, tão perdido quanto qualquer um, eu me sinto na obrigação de dizer: muito obrigado. Que bom que você está aqui. Faz diferença. Bonito. Caralho. Bonito, pô. Até chorei. E acho que tem uma. Acho que tem uma questão que muitas vezes acho que toma a gente de um certo aspecto da saúde psíquica, né? De como de alguma maneira a gente vive um tempo muito apressado e sempre muito preocupado com as coisas que tendem a acontecer ou que vão acontecer e de como a ansiedade ela é um produto dessa angústia, né? Dessa angústia por uma maior produtividade, pela produção de um sentido, né? Eu acho que é isso, é a linguagem dizendo pra gente, né, a linguagem produzida socialmente pra gente que tudo tem que ter um sentido, um grande significado, né, precisa ter essa elucubração, precisa ter essa coisa que permeia os pensamentos e permeia a vida. Eu acho que é legal pensar nessa perspectiva, imaginar que o sentido da vida é o presente, né? O sentido da vida é o que existe agora. Muito bom, muito bom. Eu acho o contrário, não acho bad vibe, não. Contrário, eu acho que de alguma maneira pode até parecer triste, né? Ou parecer zoado, enfim. Mas eu acho que não é sobre isso. Muito bonito e muito anti-ansiogênico. Eu gosto muito de uma música do Racionais, que é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do álbum do Sobrevivendo no Inferno. E tem um trecho que ele fala nessa música que às vezes me pega. Ele fala: tem muitas coisas que você vê e que você nem percebe. Você olha e você nem dá atenção. As crianças, o parque, a lua. E é isso, né? As coisas estão existindo aí e a gente faz parte desse processo. Tem dias que a gente não vai estar tão bem, dias que a gente vai estar bem, né? Mas é isso. É sempre lembrar que há o amanhã. E ele é feito de um novo hoje. Parabéns pelo vídeo, Ludo Viajante. Tava um pouco cético. É meio assim. É isso, né? Por mais humilde que seja, é. Caralho, isso foi forte. Por mais humilde que seja, é poder voltar pra casa.